Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que os colegas estiverem assistindo a gente. A gente dá início a mais um episódio aqui do Expresso Duca, com o professor Rafael Martins, do Instituto Federal do Ceará. Rafael, a gente tem aqui um protocolo, queria te agradecer, né, antes de mais nada, topar participar, sua disponibilidade, sua disposição para fazer esse debate. Eu queria que você, então, se apresentasse, Rafael, antes da gente entrar de fato nas duas questões que a gente tem para hoje, que se apresentasse, qual é a tua formação, como é que você entra no esporte, qual é a tua experiência esportiva, e mais uma vez, muito obrigado por topar essa conversa aqui. Obrigado, Felipe, pelo convite, pela acolhida. Também vou fazer bom dia, boa tarde, boa noite. Espero que vocês nos assistam, depois entrem em contato com a gente. É saboroso, delicioso falar sobre esporte nesse nível de diálogo. E o esporte ele tem uma presença muito potente na minha vida. Eu consegui pagar meu período escolar, ensino médio, ensino fundamental, graças ao esporte, Felipe. Eu era do futsal. Então, eu tive uma relação muito próxima com o esporte escolar. A minha única crítica a esse período é porque eu participo aqui no Ceará, já que eu falo do Ceará, do que eles chamam de período de ouro do esporte escolar, que foi o final da década de 1990 e início dos anos 2000, que para quem era de esporte escolar, seja no ensino fundamental, no ensino médio, Felipe, de março até novembro, todo final de semana, uma escola promovia um grande campeonato. Então, assim, a gente vivia esse período, que eles chamam de Era de Ouro, e vou atravessando essa experiência, muito por ser esse, né, jovem bolsista, mas sempre estudei muito, mas percebia desde aquele período algumas questões muito limitantes em relação à conduta do docente, sobre a ideia de vencer a todo custo. Então, quando eu passo na universidade, eu sou de universidade pública, eu sou da Universidade Estadual Vale do Acaraú, eu não quero mais trabalhar com futsal, nem mesmo participar do esporte universitário. Eu venho de origem muito humilde, então eu tinha que, como vários estudantes de dupla carreira, trabalhar e estudar. Então, fui buscar acesso já com o trabalho de treinamento de força, com musculação, e vou reencontrar o esporte agora, já no Instituto Federal do Ceará. Atualmente, eu sou treinador da seleção cearense de futsal e recentemente fui campeão brasileiro. Então, eu volto a trabalhar com futsal, penso com uma formação qualificada, com investimento na área, para tentar contribuir daquilo que eu acredito que seja o papel do esporte na educação física. Então, seria essa a minha apresentação direta com o esporte. E vale ressaltar, já que eu tenho me colocado numa figura de professor pesquisador, eu tenho produzido muito em relação a pensar esse esporte dentro de uma perspectiva crítica na aula de educação física. Então, além de trabalhar com ele, eu tenho investigado muito sobre como eu posso articular o ensino dos esportes e o pensamento crítico. Então, seria isso, Felipe. Bom, a respeito, então, desse tema da educação física e esporte, como é que você vê, Rafael, a importância dessa disciplina, dessa matéria no currículo escolar para o desenvolvimento motor, para o desenvolvimento cognitivo, para o desenvolvimento afetivo dos alunos e das alunas, não só da rede pública, né? A gente pode ampliar essa discussão, uma perspectiva do currículo de educação física nas escolas. Só para melhorar aqui minha resposta, do que eu falo da educação física ou do conteúdo exposto na educação física? Explica melhor, Felipe. Da educação física e como é que o esporte acaba se encaixando. A gente pode fazer uma discussão agora mais ampliada. Tá bom. Olha, a minha trajetória, ela tem mostrado que eu sou um defensor ferrenho da educação física, do contributo autêntico que a educação física tem produzido na formação escolar. Hoje eu trabalho com ensino médio, com ensino superior e pós-graduação, então eu vou fazer um corte só para o ensino médio. Felipe, eu passei todo o meu período de professor de ensino médio ouvindo dos meus colegas de área
que a minha disciplina ela tinha uma ciência menor, um potencial menor na formação escolar. Quando eu vou dialogar com os estudantes, há uma inversão de interesse, de como eles observam que a forma, pelo menos que eu tenho tematizado a educação física, tem produzido novos horizontes, do quanto isso gera uma mudança para a própria vida deles, e não é só pensando na dimensão da saúde, não, mas de como eles olham os esportes, as ginásticas, as lutas, os jogos e brincadeiras, as práticas corporais de aventura, as danças. E isso tem sido, talvez, a força que tem pautado todo o investimento que eu tenho feito diariamente para ser um docente do ensino médio com amor crítico. E aí eu vou trazer alguns exemplos importantes. A educação física hoje, ela é tema e saber como item avaliativo do Enem, dos vestibulares aqui no Ceará. Então, até essa conversinha de que a educação física não precisa estar no ensino médio, por exemplo, porque ela não contribui para os vestibulares, isso acabou. Nós temos hoje várias opções, inclusive de trabalho com extensão, com a educação física sendo desenvolvida no ensino médio. Pode ser desde o xadrez, a trabalhos de democratizar novos esportes, a trabalhos para a gente começar a pensar, né, de como a saúde coletiva dialoga com a educação física. E, especialmente hoje, né, para a escola, a educação física tem sido um ponto de apoio para tematizar as grandes questões sociais por meio das práticas corporais. As disciplinas que são mais engessadas, eu falo isso sem nenhum problema. Os professores e as professoras têm muita dificuldade, Felipe, de, por exemplo, numa aula de português, discutir uma interpretação textual de um tema que seja um dilema social. Eles estão tão atrelados a uma lógica que precisa ser acessada que eles não conseguem ter esse tipo de garantia. Já na educação física, não. A gente consegue trabalhar o acesso às práticas corporais e, durante a vivência, a experiência corporal, fazer um diálogo autêntico com grandes tabus, dilemas e questões sociais. E é essa educação física que eu acredito. É essa educação física que tem permitido a gente, além de ter um acesso ampliado, qualificado, que promove o bem viver compartilhado, promove a saúde, nos permite romper com essa ideia, que eu considero que era perigosa ainda hoje, só para aptidão física. Porque com uma hora-aula semanal, com 2 horas semanais, nem esse viés é possível. Eu defendo que a gente tenha um olhar para a saúde e cabe ao estudante optar buscar aptidão física também em outros espaços, mas na escola tem que ser um espaço de vivência, um espaço de experiência, um espaço de tomada de decisão, um espaço de pensar a educação física, mas principalmente de viver ela de uma forma muito mais diversa e plural. E para viver dessa forma, a gente não pode ficar só fazendo, por exemplo, corridas em volta à quadra. A gente tem que pensar outras formas de nos organizar, de pensar, inclusive o esporte. E aí eu quero só fazer um comentário sobre esporte, porque eu venho fazendo esse movimento particular em defesa do esporte, mas não é de qualquer esporte, é de um esporte que nos permita ler tudo aquilo que o fenômeno do esporte propõe, e talvez a única opção na vida dessa brasileira e desse brasileiro de ter essa leitura seja na educação física. Porque a gente não está falando só de pensar, por exemplo, viver o futebol, mas pensar o futebol a partir do futebol indígena, do futebol cadiveiro, do futebol de botão, do futebol eletrônico, pensar o futebol de mulheres, pensar o futebol de refugiado, pensar o futebol, né, promovido pela Liga Gay para atletas trans. Essa experiência nunca vai tirar dele a ideia de conhecer a lógica interna do jogo, de viver o jogo, mas também que naquele momento ele consiga entender todas as nuances e todas as contradições que, por exemplo, esse esporte propõe. E por que eu estou fazendo esse debate? Porque se eu acredito que a educação física ela tem um potencial transformador, é por meio das práticas corporais que eu vou garantir isso. E hoje eu tenho utilizado o fenômeno do esporte como principal poder e espaço de politização da juventude. Sem sair da quadra, sem perder um minuto que sai de vivência, mas eu tenho aproveitado todas as questões que estão pulando todo dia no esporte
para que essa juventude consiga entender tudo que está acontecendo em volta deles. E pelo menos hoje, Felipe, eu falo isso com muito orgulho, pelo menos no local que eu trabalho, a educação física tem a mesma carga horária de português e matemática. E para quem estuda teorias do currículo, isso é um espaço de poder absoluto. Você ter tempo pedagógico para produzir sua disciplina. Então, se a gente chegou a ter esse espaço, é porque sim, a educação física tem apresentado excelentes contribuições. E aí, Rafael, como é que são duas perguntas agora a respeito do que você comentou. Como é que esse contexto pode favorecer a formação de um atleta e como que você acha que isso, de fato, pode contribuir para que ele, não sendo um atleta, consiga fazer uma transição para mercado de trabalho, consiga fazer as transições escolares, né? Como é que esse contexto pode, vou inverter a pergunta, como é que esse contexto que você citou a gente pode contribuir para essas transições escolares, do ensino fundamental para o ensino médio para a universidade, ou para onde esse aluno tenha vontade de ir, e como que esse contexto pode favorecer a formação de um atleta visando medalhas, visando resultados de fato? Pergunta maravilhosa. E, Felipe, se tu me permitir, eu vou trabalhar com exemplos, tá? Da minha experiência atual. Essas alegorias podem nos ajudar a tornar o debate mais próximo do que as pessoas estão querendo entender sobre esse assunto. Primeiro ponto importante, tá? Não só o esporte, né, mas qualquer unidade temática da educação física, ela pode ser vista como uma possibilidade daquela jovem, daquela criança, querer voar no mundo. Pode ser alguém que busca a dança, alguém que busca as ginásticas, alguém que vai procurar as práticas corporais de aventura e queira ser surfista, mas vamos sintetizar isso no esporte. Eu vou trazer um exemplo via escolar e um exemplo fora da escola para mostrar como o esporte ele, ele tem possibilitado fenômenos escolares que, sentado em uma cadeira, acessando outros saberes que são importantes para a formação humana, não seja talvez tão execuível como é pelo esporte. Eu vou explicar aqui no caso de estudantes, né? Vou voltar à transição do ensino médio para o ensino superior, porque é onde eu estou agora, Felipe, e eu me sinto mais confortável para falar. Vou trazer um caso importante. Eu tive um estudante que aprendeu na aula de educação física, tá, Felipe? Ela aprendeu o conteúdo xadrez. E eu vou agora tipificar essa estudante. Ela é uma estudante negra, obesa, do interior do Ceará. E eu observei sempre nessa estudante que ela era muito dedicada a tudo que faz. E eu a convidei a aprender mais sobre xadrez para além das aulas. Então, nós tivemos 4 encontros para aprender as noções básicas até jogar. E ela aceitou o desafio. Essa jovem chegou, depois de aprender nas aulas e ter sugestões positivas, a ser oitava do Brasil. E essa jovem, que nunca deixou de estudar, começou a ter uma certa liderança, autonomia a partir da experiência do xadrez, que já não foi mais o professor, é ela ganhando corpo e tomando posse da própria trajetória. E o xadrez faz uma excelente transição para ela, porque ela fez os applications para universidades fora do Brasil. Inclusive, ela passou em Oxford. Eu falo isso abertamente, o IFCE perdeu uma chance de fazer uma excelente divulgação do trabalho dessa estudante, porque quando eu tinha a idade dela, eu nem sabia que era possível fazer algum concurso ou seleção para a universidade estrangeira. E a última etapa do application para Oxford era uma entrevista. E ela se preparou, já que ela tem fluência na língua inglesa, mas a entrevista foi também em português. E a última pergunta lá do mentor foi assim, né? Tinham perguntas básicas e perguntou, olha, o que é que você pode complementar o seu currículo? Aí ela contou toda a trajetória dela do xadrez. Eu falo isso arrepiado, tá, Felipe? Ela disse que o sorriso do entrevistador foi tão grande que ela pensou, poxa, eu passei nessa entrevista. Então, assim, o xadrez, que foi um saber
acessado na educação física se tornou um espaço de protagonismo, um espaço que a própria jovem começou a criar o clube dela de xadrez e tornou ela uma pessoa que, a nenhum momento, perdeu de vista os conhecimentos da escola, né? Continua acessando. Isso é um exemplo. Outro exemplo que eu falo é na própria aula de educação física. Quando vai pensar, especialmente esportes que são em coletividade, há grupos, seja meninas ou meninos, que falam assim: olha, professor, eu não sei jogar, eu não quero isso. Porque cria várias paredes e obstáculos para que aquela aprendizagem não seja possível. E dentro da minha metodologia do ensino, só é possível aprender se você viver aquele aprendizado. Ele é orgânico, ele é vivencial. Então, o convite tem que ser feito para que a pessoa viva aquilo de uma forma que seja singular para ela. A nenhum momento eu estou convidando ela para que ela, por exemplo, se seja um saber do basquete, que ela fique lá a cada arremesso que ela acerte a bola. Não tem a ver com isso. Mas que ela viva aquilo e, a partir dessa vivência, ela vai tomando gosto para que ela possa aprimorar esse aprendizado. E ao longo das aulas, Felipe, você vê os pequenos avanços de um aluno desse, de um aluno desse, é como a gente estivesse fazendo, talvez, a mesma impressão do professor de português, da professora de português com letramento. Ou para quem ensina matemática, entender a lógica da matemática. E isso vai dando um caldo de cultura para esses jovens começar também a se sentir que é possível aprender. Porque se aprender vivencial do procedimento, ele tem algo que é muito significativo, né? Você concretiza aquele saber. Você vive aquilo. Olha, agora eu sei, né, manejar a bola, sei driblar ela e sei chegar até o arremesso. Sei trabalhar. Entendi qual é a minha posição, minha inteligência tática na hora de compor uma defesa. Eu estou vivendo isso. Isso não é abstrato, é concreto. E aí eu trago esse exemplo agora para um muito bacana, que também é escolar, mas não é do IFCE. Ele tem mais a ver com o ensino fundamental. E aí, por que eu não vou trazer para a experiência escolar? Porque não foi uma vivência minha como docente, mas minha como pai. Meu filho de 10 anos, que está no ensino fundamental, anos iniciais, hoje ele joga futebol. E o elogio que talvez qualquer pai ou qualquer mãe queira receber é ouvir do professor dele falar assim: olha, quando o Ícaro chegou aqui, até a comunicação dele era diferente, ele tinha vergonha. Observe como ele está agora com os amigos, como ele se coloca. E, Felipe, esse aprendizado é um aprendizado muito sério, é um aprendizado realmente que toca o seu corpo. E eu realmente percebo isso também na vida dele. Mas é muito boa ver a leitura do professor que está vendo uma experiência com o Ícaro naqueles espaços, né, na aula de educação física, que é um momento que eu não estou. Eu só escuto o relato a partir do que o Ícaro fala. E ouvir do professor e eu confrontar com o que eu estou vendo aqui em casa, que há uma mudança quase que geracional, isso só mostra que, a partir da educação física, a gente pode ter várias transições. E aí eu quero chegar para a transição do atleta. Como eu estou na seleção cearense, eu tenho estudantes de educação física que também são atletas já, que eu posso definir como atletas profissionais, porque como eles estão no ensino médio, no ensino superior, eles já vivem disso. E o que é que eu tenho conversado com eles, né? Que esse ímpeto, essa ideia de lidar hoje com vitória e derrota, essa disciplina, que é uma disciplina muito do esporte, ela tem sido, na minha avaliação, algo muito valorativo em relação à geração, e eu não falo isso com muita alegria, não, faço com lamentação. Uma geração que hoje é hiperconectada, uma geração que é muito ansiosa, uma geração que não consegue lidar bem com as frustrações, uma geração que tem tido dificuldade de buscar por conta própria os seus benefícios. E esse grupo, por ainda estar envolvido com o esporte, eles têm que lidar isso todo dia, Felipe. Todo dia. Com frustração, saber ganhar e perder, avaliar o seu próprio desempenho. E isso tem criado também camadas para essa juventude, né? Esses jovens adultos, conseguirem, né, ter êxito para além da vida, inclusive êxito para ter medalha. Eu falo abertamente agora do meu resultado mais recente, e eu não gosto de ficar me pautando porque fui campeão brasileiro ou não,
mas ele consolida um projeto que eu tenho. Eu sempre estive à frente da seleção cearense do IFCE sem precisar hostilizar alguém, Felipe. Sem perder de vista que ali é um estudante do IFCE. Então, o primeiro fim que ele buscou no IFCE não foi ser um estudante atleta, foi ser estudante. Ele está representando a instituição, é uma consequência das experiências que o IFCE promove e trabalhando com eles de forma colaborativa. Já que eu trabalho com jovens de 19 anos, 18 anos, eles já têm um conhecimento e um repertório sobre futsal que eu convido eles a pensar toda a nossa estratégia de jogo, a nossa proposta de treinamento. E isso tem sido, hoje, bem avaliado, fato que não era antigamente, porque achava que só poderia produzir gente para ganhar medalha na base do grito, praticamente da exploração humana, tornando essas pessoas como alguém a reboque da lógica da medalha. E eu considero que esse modelo ele pode ter até um fim, mas ele não compactua com o que eu acredito. É possível chegar, inclusive, medalhas, reconhecendo que há pessoas críticas do outro lado, pessoas pensantes e pessoas que vão buscar ações, e nessas ações ele vai ter as consequências dessas ações, inclusive a vitória. E é isso que eu tenho colocado em mente, estou lutando por isso, e os resultados têm mostrado que essa proposta de produzir esporte, que vem desde a educação física escolar até esse espaço das seleções, é possível e vai de contra ao que a gente tem pensado, inclusive aqui nesse teu espaço de diálogo, que a gente pode conseguir chegar ao alto rendimento sem perder de vista, pelo menos, a nossa humanidade, a nossa lógica, né? E que isso seja, além de tudo, um espaço prazeroso para quem vive do esporte. Seria mais ou menos esse o meu olhar sobre essa tua pergunta, Felipe. Eu gosto muito de conversar com você porque dá para ver aí a tua condição de professor, a tua condição humana na tua atuação profissional, certo? A gente já teve uma oportunidade muito tempo atrás de falar rapidamente sobre isso, mas eu queria só deixar esse registro aqui que é emocionante conversar com você a respeito de educação física escolar, de treinamento, de todas essas ações que a gente pode fazer na escola ou para fins educacionais, né? Porque o treinamento ele pode acontecer na escola, mas não alinhado de fato ao currículo escolar, né? Pode ser um momento ali de formação do atleta pela utilização do espaço. E aí, Rafael, se me permite então, mais uma pergunta, pegando um gancho no que você falou, do papel do treinador. Como é que você vê, Rafael, exatamente o papel do treinador na formação desse aluno e como referência nesse programa, vamos chamar de programa de formação para o esporte? Com vista ao rendimento, e no rendimento aqui, performance, entendendo que seja isso, que a gente está falando aqui de representação escolar. Sim. Olha, Felipe, eu fico muito preocupado com os puristas que querem que a gente forme estudantes para ser bem-sucedido na UBMEP, né, que é de matemática, na UBA, de astronomia, no Enem, mas quando a gente vai falar sobre esporte, parece que a gente está, de alguma forma, com todo respeito à palavra, mas criminalizando a pessoa de ter interesse também de buscar excelência pelo meio do esporte. Eu não tenho problema nenhum com isso, porque eu sempre fui uma pessoa muito dedicada, e se uma opção é se dedicar ao esporte, que a pessoa sonhe alto. O que eu quero refinar contigo, e eu estou pensando contigo agora, tá? Eu penso que há perfis que a gente tem que saber classificar quando ainda o locus é escolar, que é onde eu estou. Mesmo sendo ensino superior, ele está dentro desse filtro. Então, quando eu olho para os meus pares, eu vejo muito bem esses grupos. E ao ver esses grupos, eu vejo o que eu não estou e aquilo que eu estou. Então, por exemplo, eu não consigo, amigo, me descaracterizar quando eu estou na beira da quadra. Então, eu sou muito intenso, né? Como eu sou em tudo na vida. Eu grito, eu saio rouco, mas eu tento sempre entender que eu vou ficar na situação de fronteira daquilo que eu acredito que são princípios de justiça social, né? Da minha luta pessoal com todos os marcadores sociais da desigualdade. Então, assim, eu não quero ganhar a todo custo,
no dia que eu estou num jogo com algum estudante que não está, naquele momento, apresentando um bom desempenho, eu não vou pegar no peito dele e vou chacoalhá-lo, hostilizá-lo publicamente. Eu penso que é a forma. Eu não tenho interesse algum de amenizar inconsequência de algum estudante atleta meu, nenhum. O que é cartão vermelho num jogo é cartão vermelho, e se for justo, ele vai estar, né, descumprindo um comprometimento coletivo, não é comigo, é coletivo. Mas eu já vejo o outro lado, assim, né, e especialmente nesse nível que eu considero que eu estou no alto rendimento do esporte escolar, já que eu disputo o Campeonato Brasileiro. Então, assim, eu enfrento equipes, Felipe, que treina todo dia. E treinamento todo dia, para mim, isso aí é o alto rendimento. Não é minha realidade. Já que eu sou um professor pesquisador, não posso me dar o luxo de treinar todo dia. Mas respeito quem oportuniza isso. Né? Se está dentro dos princípios da lógica da pessoa, eu não estou aqui para questionar posições. Mas eu penso que nesse nível, nós temos que ter, né, um teto até onde a gente pode buscar, né, esse alto rendimento sem nos descaracterizar enquanto docente. Que é esse o ponto que me parece que hoje é onde esse grupo que faz uma crítica bem articulada ao pensamento crítico tem ganhado êxito. Eu vou dar um exemplo. Na final do Campeonato Brasileiro, o outro colega do outro time foi expulso, né, porque estava assim super alterado. E eu penso que ali o adulto profissional, Felipe, é o treinador. O adulto profissional da relação constituída dentro daquela lógica é o treinador. Então, não há nenhum subterfúgio que fale, olha, mas é o calor do momento, é a situação, é uma arbitragem ineficaz. Nada disso pode servir como dispositivo para que eu me descaracterize profissional. Isso é um ponto. Segundo ponto, eu penso que, né, hoje, especialmente isso, né, eu tenho trabalhado muito com a ideia de que dá para pensar o esporte de forma coletiva, horizontal, colaborativa. Então, eu trabalho ao lado de um colega do IFCE, que chegou a ser seleção brasileira de futsal feminino. Então, ele trabalhou no alto rendimento do alto rendimento. E hoje ele é professor comigo no IFCE, professor universitário. Nós trabalhamos lado a lado, onde nós respeitamos a intelectualidade científica de cada um. Nós somos totalmente diferentes na forma de pensar isso, mas há uma admiração e há uma reciprocidade daquilo que nós desejamos. E isso tem nos dado excelentes resultados, porque, por exemplo, da organização tática do futsal, esse meu colega ele é muito, mas muito mais competente do que eu. Por outro lado, ele me considera muito mais hábil na forma de lidar com as juventudes, seja no futsal feminino, seja no futsal masculino. E isso, Felipe, é totalmente antagônico e contra-hegemônico do que a gente tem visto de Dead Sport, que tem uma figura como treinador que é quase absoluta, é o dono do poder, cabe a ele decidir o mundo. Hoje, com todo respeito, eu não acredito mais nessa figura. Eu tenho acreditado mais em trabalhos colaborativos de pessoas que pensam comigo o melhor projeto e esse projeto vai ser colocado em prática numa competição. Ser vitorioso ou não pode ser a única métrica de avaliar esse projeto. Que bom, né, que eu tenho ganhado alguns resultados, porque eu não entro em quadra para perder, porém, não é qualquer vitória que vai fazer eu vibrar ou qualquer derrota que vai fazer eu ficar uma noite sem dormir. Mas eu entro dentro dessa proposta pensando na vitória e vou lá vendo o que é que vai dar. E qual é o papel do treinador em tudo isso? Eu acredito demais, né, que cabe a ele, desde o início, apresentar para o seu grupo aprendente, porque não é porque nós estamos no alto rendimento que não existe uma relação de aprendizado, apresentar a sua proposta. E apresentando a sua proposta, eu penso que vai caber ao grupo, ainda mais hoje, onde eu estou trabalhando, que são adultos jovens, acolher ou não e seguir. O que é que eu tenho delimitado para esses colegas? Né? Há colegas que acham que a única forma, né, diretiva de ensinar é na base sempre da opressão, né, da reclamação, né, de você sempre exigir do outro até onde a pessoa pode dar. Eu respeito esse viés, né? Estudei isso no doutorado, na psicologia do esporte, respeito isso,
mas não tem sido aquilo que eu tenho assentado a minha prática pedagógica. Inclusive, eu sou muito cuidadoso na hora de fazer a pré-eleção, de tentar, né, criar esse equilíbrio do corpo consciente, né, das expectativas do jogo, e no final, quando a gente tem um resultado, seja ele qual for. Eu penso que são momentos que você consegue ter a atenção maior, porque na hora do jogo ali, a gente pode pedir tempo, fazer um esquema no quadro tático, falar, mas ali são situações de jogo. Nós temos que ter construído todo um arcabouço antes para que o jovem ou a jovem, na hora do jogo, tome a decisão correta. Esse é meu perfil, esse é meu desejo de estudante atleta. Não é que eu fico como controle remoto, toda hora lá gritando, volta, atrás da linha da bola, tá errado, né? Apesar que eu faço isso porque eu estou vivendo o jogo, mas que isso não seja a linha decisiva de como eu estou organizando o time. A linha decisiva é olhar assim, olha, depois eu ver no vídeo o jogo, olha como o time está bem organizado. Olha como as transições e o ataque foi bem organizado. Olha o balanço defensivo, como eles acertaram. Isso é anterior ao jogo. Isso tem a ver com todo um projeto bem cuidadoso e, como eu falei no início, de um projeto que você apresentou para o grupo. Vocês topam isso? Acreditam nesse projeto? Vamos até o final com ele e no final a gente avalia o que foi bem ou não. E digo a você, Felipe, o meu perfil ele está longe de ser o consenso. Eu escuto de estudantes, professor, o senhor tem que gritar comigo. Professor, se fosse meu outro professor, já tinha gritado com fulano. Aí eu falo, amigo, eu não vou gritar com ele porque eu não entendo uma pessoa de 19 anos, de 20 anos, eu preciso gritar com ele para ele chegar cedo no horário. Ele tem que estar preparado para as consequências dele. Eu penso que aqui ninguém consegue chegar aqui sem aprender a ler, a entender. Então, se eu apresentei qual era o itinerário do jogo, a pessoa tem que estar preparada para as consequências daquilo. Agora, eu ficar toda hora gritando, me travestindo de, literalmente, de um autoritário, eu não vejo que faz sentido. E alguns estudantes não conseguem perceber isso, Felipe, porque eles vêm dentro de uma lógica que o perfil do treinador é outra, que é essa figura única, emblemática, caricata, e eu volto a dizer, dentro da diversidade eu respeito isso. Mas como eu penso que o meu papel não é só para aquele jogo, eu quero que ao final do jogo, né, como eu escutei isso recentemente, professor, você também merecia vencer, porque você ama o que faz. E isso, Felipe, isso não é algo que você ganha noite por dia, não. Isso é igual tatuagem. É igual, tem que ficar na pele. E você nem percebe como está sendo lido para aquele grupo, porque você está dentro daquela relação dialógica de apresentar uma proposta na expectativa que eles compreendam que esse é seu perfil. E depois você ouvir de grupos, olha, professor, muito obrigado, aprendi muito com o senhor. Aí você fica pensando, poxa, aprendeu o quê? Esse joga aqui joga de forma magistral, é um excelente, um habilidoso atleta que aprendeu comigo. Aí você vai refinar isso, você entende que ele aprendeu novas propostas de jogo, mas, além de tudo, a como aderir e se comportar dentro de um projeto. E eu tenho lutado, e inclusive quero escrever sobre isso, viu, Felipe? A partir muito, de uma forma muito da minha experiência, quase autobiográfica, já que eu estou tendo a capacidade de ler, né, esse fenômeno dos colegas, eu vou contar o meu projeto. Não que eu quero que seja reproduzido, mas para mostrar que é possível também ter esse olhar, inclusive nesse nível alto de campeonato brasileiro, de todo mundo ser ali atleta profissional nos seus clubes e, ao defender a sua universidade, aceitar que é possível jogar dessa forma, com esse outro perfil de treinador, Felipe. E eu considero que esse debate é um debate urgente, tá, meu amigo? Se você está fazendo esse debate, que bom que você esteja fazendo, porque eu considero que a gente tem que encampar esse debate. Rafael, eu vou então, a gente encerra aqui, já vou te agradecer por essa conversa. Renderia seguramente o dia aqui a gente conversando sobre formação na escola, formação de atleta na escola, o impacto disso na carreira dele, nas transições, na escolha para ensino, para o ensino superior, para o mercado de trabalho, a participação da família. Então, são muitas variáveis que a gente poderia discutir. Então, eu queria te agradecer mais uma vez pela sua disponibilidade, pela sua disposição, pela, pela clareza que você explica o seu ponto de vista, a forma como vocês pensam em termos de grupo aí, né, a educação física.
e abro então para suas considerações finais a respeito do que a gente conversou aqui agora. Felipe, muito obrigado pela oportunidade de falar dessa minha faceta. Eu sou mais conhecido pela minha produção acadêmica, na educação escolar, sobre prática pedagógica, sobre currículo, mas, né, eu estou com a blusa, né, das equipes esportivas que eu participo, amo e uso esse termo, tenho amor crítico para falar sobre isso. Estou com o escudo na mão para defender que a gente precisa discutir esporte de forma qualificada. E você tem sido a pessoa que eu tenho me inspirado muito para continuar no esporte, né? Sem essas amarras, sem essas carapuças, porque, como eu, a gente está construindo espaços de esporte, desde a escola ao ensino superior, e para quem tá me ouvindo, depois a gente pode deixar meu contato para ler meus textos, conversar, porque eu penso que essas oportunidades são oportunidades de fazer rede de conexão, né, rede de colaboração, e não só falar, eu também aprender um pouco com um grupo que está interessado sobre esse debate. Desejo a todo mundo, né, um ótimo dia, e a gente se encontra em outras oportunidades.